Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Deus de aliança. Se você não tem a Bíblia, vê se esse evangélico que está do seu lado aí tem a Bíblia, estica o olho. O pastor dessa igreja é muito chato, então é melhor você não pegar a sua Bíblia no celular, porque senão ele vai ficar bravo com você. Pensa num pastor às vezes que é insuportável. Você tem que aprender a manusear a palavra. Acharam Hebreus? Ok. Então nós vamos treinar uma coisa aqui, tá? Nós vamos treinar como é que está o amenômetro de vocês. É um termômetro de amém, não sei se entendeu, né? Então vamos lá. Acharam Hebreus? Amém. Isso. Só as mulheres, acharam Hebreus? Amém. Só os homens? Amém. Solteiros? Amém. Os casados? Amém. Os desesperados? Sempre tem alguém que está desesperado para casar. Eu escolhi esperar, pastor. Amém. Falar escolhi esperar, o pastor Nelson vai estar com a gente, né, Patriciano, né? Pastor Nelson, muito jóia. No congresso? Eu vou estar. Que eu também escolhi esperar. Eu escolhi esperar Jesus, velho. Você não está esperando, não? Quantos estão esperando Jesus? Pastor, que não volte antes de eu casar, pelo amor de Deus. Hebreus 5,12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares básicos dos oráculos, das vontades, dos planos, dos desejos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Amém? Tem algumas coisas assim que eu não gostaria de falar. Inclusive hoje de manhã eu estava atendendo algumas pessoas e uma pessoa disse assim, pastor, não sei se eu falei esse assunto com o pastor José, não sei se ele passou para o senhor. Eu falei assim, rapaz, eu prefiro que não passe. Por quê? Ele me perguntou, né? Dois jovens senhores, eu estava atendendo eles. Eu falei assim, eu sou como Moisés, eu só quero que chegue à minha presença aquilo que eles não conseguem resolver. Porque quando eu subo no altar, e eu lido com pessoas há mais de 25 anos como pastor, e há mais de 30 como cristão, então eu sei como funciona isso. Normalmente, as pessoas elas são muito imaturas, é uma das coisas que eu quero falar hoje. E quando você fala determinada coisa, determinado assunto, a pessoa, infelizmente nós vivemos um tempo de incredulidade. A pessoa não acredita que Deus está falando com ela. Então deixa eu falar uma coisa para você. 25 anos como pastor, o que você acha que eu não ouvi ainda? Pensa. O que você acha que eu não escutei? Não existe, gente. Não tem assunto de família, de finança, de trabalho, de relacionamento que eu não tenha ouvido, não existe. Eu já passei por situações, escute isso, há uns, para não exagerar, mais de 10 anos atrás, eu atendendo um cidadão, eu sentado na minha cadeira, no meu escritório, ele sentado aqui no meio, na minha frente, uma amante sentada de um lado, e a outra amante dele sentada do outro lado, e a esposa dele internada com câncer. Como você resolve uma situação dessa? E uma querendo bater nele. Então, você não tem
ideia e noção do que eu já vi e do que eu já ouvi. E, às vezes, eu prefiro não ouvir o que você tem para me contar. Eu prefiro que os pastores ouçam a nossa liderança, seja o Admar, que é o nosso líder, seja o Patrício, que é o nosso líder, seja o José Costa, que é o nosso líder, e que eles resolvam, que eu nem saiba, a não ser que eles não consigam. Se eles não conseguirem, passa para mim. Por quê? Me desculpe a expressão sincera, não desprezando ou desmerecendo o problema de ninguém, amém? Mas eu prefiro me dedicar a outras coisas, ao estudo, à palavra, à leitura e a liderar algumas outras situações. Mas vamos lá para você entender o que eu quero falar e onde eu quero chegar. Existem algumas coisas que no nosso país está muito. Sabe aquela frase que você tem que falar para alguém? Para que está feio? Não sei se alguém já falou isso para você, ou se você já disse isso para alguém. Está feio. Existem situações dentro da comunidade evangélica brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, que está feio e está feio demais. E algumas situações, eu tenho pastores, sem exagero, de norte a sul do Brasil, amigos, que conversa, que telefona, que liga, que troca ideia, que quer, sabe, conselho. Tenho pastores aqui na cidade que me ligam, pastores de outras igrejas, que marcam horário comigo, que vêm conversar comigo. Esses dias um pastor aqui da cidade me perguntou a respeito de um assunto: pastor, como é que eu faço para resolver isso? Ele tem a igreja dele, tem a liderança dele, e eu o aconselhei, eu ajudei, porque é meu trabalho, eu sei fazer isso, Deus me chamou para isso e glória a Deus. Mas deixa eu falar algo para você que tem acontecido nos últimos anos. Quando eu comecei no Evangelho, uma pessoa que era crente em Jesus, ou cristã, ela era crente, irmãos. Mas havia uma diferença entre uma pessoa que era crente em Jesus, ela se convertia de coração, a mudança, ela era notória. Eu sei que você pode dizer que cada geração é diferente, sim. Mas os princípios de Deus são eternos. Não se muda princípio, não tem como. E aí, quando eu chego e começo a ler esse texto aqui, que diz o seguinte: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares, os princípios básicos dos planos, dos projetos de Deus para a sua vida. Então, existem alguns sintomas de que uma pessoa ela não está crescendo e desenvolvendo espiritualmente. Eu poderia dizer 10, 15, 20. Hoje de manhã eu consegui, no nosso culto, falar um só. E qual que seria o primeiro? No próximo livro aí você tem Tiago. Então dá um pulinho lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Vamos falar algumas coisas que vai te ajudar. Qual é o sintoma de uma pessoa que é imatura, ou seja, criança na fé? Então vamos lá. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem, diga toda pessoa, todo homem, toda pessoa, que ele possa ser pronto para ouvir, apto, preparado, e tardio para falar, e tardio para perder as estribeiras. Qual é a diferença entre um amador e um profissional? Eu vou te dar um exemplo assim. Vamos supor que você vai fazer uma reforma na sua casa. Você tem um vizinho que mora em frente à sua casa, ele é pintor. Aí você chama ele e fala assim: Luizinho,
faz orçamento para mim que eu quero pintar a minha casa. Mas ele é pintor há 3 meses, 6 meses. Ele faz o orçamento da mão de obra dele, faz o orçamento da quantidade de tinta, e ele chega para você e fala assim: olha, eu somei tudo aqui para você, que é meu amigo, a tinta que vai precisar tudo, vai ficar R$1.200. Tá bom. Aí alguém indica para você um outro pintor que faz isso há 30 anos. Ele faz orçamento para você, ele indica para você a tinta, ele chega para você e fala assim: seu Antônio, para pintar isso aqui, tal, vou usar essa tinta aqui. Ah, não, mas essa tinta aqui é muito cara. Aí o pintor que é profissional fala assim: não, mas essa tinta aqui, ela é lavável, ela é antifungo, antibactéria, ela é até antifeiura. Era para rir, mas vocês não riram, perderam a oportunidade. Aí, e quanto o senhor vai me cobrar? Você fala para o pintor, fala assim: eu vou cobrar do senhor R$5.000. Você tem um vizinho que vai te cobrar R$1.200, e você tem um pintor que faz isso há 30 anos, vai cobrar R$5.000. Seja bem sincero comigo, mas seja sincero. Amém? Quem você escolheria? Ah, pastor, Milão tá bom demais. Ninguém vai reparar isso não. Só passar uma tinta lá, até eu e a mulher a gente pintava. A sua resposta demonstra o nível de maturidade que você tem. Não, eu queria até pagar 5, mas não vai dar. 1.200 está bom demais. Pronto. É simples você identificar uma pessoa que tem maturidade, sabe administrar as coisas, de uma pessoa que não tem. É muito simples isso. Eu não tenho dificuldade com isso. Talvez você tenha, eu não. É muito simples. Por quê? Porque o pintor de R$1.200 que pinta 6 meses, o parente seu vai na tua casa, onde almoçar, e fala assim: rapaz, é a mesma cor de tinta? É, mas aqui está parecendo um amarelo, lá está um vermelho, está estranho assim, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Preste atenção. Isso serve para tudo na vida. Vou falar de novo, vamos testar o amenômetro. Isso serve para tudo na vida. Então, como é que eu identifico uma pessoa que tem maturidade? O que é maturidade? É você administrar as coisas com profissionalismo. Está ruim, vamos de novo. O que é maturidade? É você administrar a sua vida com profissionalismo. Está melhorando. Até o final do ano vocês ficam bons. Então, algumas pessoas, eles preferem o barato, o amador, porque eles não estão dispostos a pagar um preço por algo mais profissional. Você vai a Israel? Eu não fui. Paulo Leiroz, um dos meus discipuladores, já foi 3, 4 vezes. O apóstolo Léo, que ministrou aqui, mora em Israel. E você quer comprar, por exemplo, algo que eu acho bonito, que eu tenho aqui, o pastor Zé tem outro, é chofar. O irmão uma vez falou assim: pastor, quando o senhor tocou aquele berrante, pô, eu falei: irmão, não é berrante. É chofar, meu filho. Aquilo tem uma simbologia profética, né? Então, você vai numa loja de árabe, você pede desconto, ele te dá. Você vai numa loja de judeu, você pede desconto, ele não te dá. Eu sabia, judeu é tudo mão de vaca, pastor. Não. Sabe por quê? Ele fala assim: então compra lá. O Paulo um dia me contando que quase brigou com um judeu lá em Israel. Ele foi pedir desconto para o judeu e falou: não, senhor, nós nos damos desconto. Não, mas fulano, então vai lá e compra. Ele falou assim: porque o meu produto é de primeira qualidade, o senhor nunca vai ter problema, o dele eu não sei de onde que é. A mentalidade de uma pessoa que é madura é muito, gente, é muito diferente de uma pessoa que é criança. Uma pessoa que é madura, ela é
exatamente isso aqui, ó, Tiago 1,19. É uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que espera processar a informação e é uma pessoa que não se irrita com facilidade. Vamos de novo. Você conhece alguém que fala até pelos cotovelos, como diz a minha mãe lá em Minas Gerais? Eu era jovem e ela dizia que eu conversava mais que o homem da cobra. Eu não achei esse miserável até hoje. Esse tal de homem. Já ouviram essa frase aqui no Paraná? Eu falei, eu queria conhecer esse homem da cobra. Aí um dia me contaram a história, que é um cara que vinha com a caixa, mas enfim, deixa isso para lá. E eu falava muito. E falava, e perguntava, e falava. Eu lembro uma vez eu fui trabalhar numa fábrica de sapato, e eu trabalhei em muitas delas, fábrica de pesponto. Pesponto é quando você costura biqueira e taloneira, é isso que tem no sapato, na parte da frente e na parte de trás. E aí, a minha mãe foi, conversar com o moço que estava me contratando. Eu era jovem ainda, comecei a trabalhar de 7 para 8 anos. Esses dias eu peguei minha carteira profissional, e eu peguei a minha foto, meu primeiro registro em carteira, 14 anos, eu falei, rapaz, já tive cabelo, hein? Faz tempo. Pois é, bonita a foto ali, aquele cabelinho repartido no meio, assim, parecendo, um bicho aquilo. Mas tudo bem. Aí a minha mãe conversando com o chefe, a minha mãe, para ajudar, falou assim, olha, viu, o senhor quiser chamar a atenção dele, o senhor pode chamar, porque esse menino fala demais. Eu falei, obrigado, mãe. A senhora é uma bênção. O que demonstra a imaturidade? A pessoa que fala demais. O meu pastor dizia, ele falava assim, gente, existem pessoas que ela fala tanto, e ela está falando, porque não sei o quê, porque tal, porque não sei o quê, tal. E ele às vezes nem percebe, ele vê um cavalo, fala, bom dia. Ah, não, você é um cavalo, você não fala e tal. Dá até bom dia para cavalo. Você conhece alguém assim que dá bom dia para... Não estou me referindo ao seu marido, por favor, não é isso. Você conhece alguém assim que fala demais? Pastor, eu conheço. Isso é uma demonstração de imaturidade baseado em Tiago 1,19. A Bíblia diz que o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, ele tem que ser primeiro pronto para quê? Vai, fala aí, gente, me ajuda. E o que é ouvir? Você sabe o que me irrita? Eu vou te falar o que me irrita nessa geração nova. O que irrita o senhor, pastor? Você sentar, às vezes, numa mesa, e senta um aqui, um ali, todo mundo senta. Aí você começa a conversar, daqui a pouco, aquele bichinho, chamado celular, bzz, aí a pessoa pega... Eu vou te dar uma dica. Se a gente estiver almoçando junto, eu e você ficar com os dedinhos no celular, o seu celular pode desaparecer. Só o médico achará ele depois dentro de você. Eu faço você engolir ele. Porque é uma geração que não sabe ouvir. Pergunta para quem, se você tem liberdade. Pregar sentado é tão bom, irmão. Vou pregar sentado. Pergunta para quem está do seu lado, se você tem liberdade, se ela sabe o que é ouvir. O que é ouvir? Ouvir é estar completamente presente. Repete. Ouvir é estar completamente presente. Ótimo. Porque às vezes você está conversando com uma pessoa, mas ele está pensando na conta que ele tem que pagar no Magazine Luiza essa semana. Aí você olha nos olhos, ele está preocupado. Mas fulano, o que você tem? Essa semana, seu Paulo, tem que pagar a conta no Magazine Luiza. Mas meu filho, almoça, come aí a costela, estou sem fome. Então deixa que eu como você, não tem problema não. A Bíblia diz, gente, que o homem, ele precisa estar pronto, preparado, para quê? Para ouvir. A Bíblia diz que ele tem que ser tardio, para quê? Tardio para quê? Só que hoje, o falar não é só a expressão vocal. O falar hoje é digitar.
as pessoas, elas estão tão viciadas. O jovem, você descobre quem é jovem porque ele usa os polegares. Os velhos vai assim, ó, catando milho, né? Entendeu? Aí um dia alguém me viu digitando. Ah, pastor, você sabe digitar com os 2 dedos. Eu falei, claro. Depois que virou as costas, eu continuei. Mas tem gente que acaba tendo aquela lesão, né, por esforço repetitivo, né? O cara já não mexe mais o dedo, né? Você fala assim, irmão, você está curtindo alguma coisa? Não, aqui não mexe mais, que estragou aqui o negócio. Então vamos lá. Há um psicólogo, eu não lembro se ele é italiano ou alemão, ele é europeu, ele deu uma entrevista na revista Veja, e ele disse assim, a internet, e em especial, principalmente as redes sociais, ela conseguiu, a internet, dar voz a um grande número de idiotados. Eu não sei qual você sabe a diferença entre retardado, idiota e imbecil. Já estudou esse grau? Porque quando a pessoa te chama de idiota é uma coisa, de imbecil é outra, de retardado é outra. Então você fala assim, deixa eu ver no dicionário o que ele me chamou de retardado, o que é. Né? É que um é pior que o outro. Agora, chega um nível que é superior, quando ele te chama de endemoniado, aí lascou, aí você pode fazer libertação pesada, tem que ser descarrego, para você entender. Mas, enfim, ele disse que a internet deu voz a um número grande de idiotados. E eu já estudei a respeito disso. As palavras, para mim, são o significado etimológico da palavra é muito importante. Eu queria saber, um psicólogo, um cara inteligente, o que ele estava dizendo. O que eu tenho visto em relação a algumas pessoas, e no nosso meio, na comunidade evangélica brasileira, algumas pessoas. Número 1, eu não tenho tempo para isso, mas a gente ouve os comentários. Não existe na história tanta gente falando bobagem e besteira ao mesmo tempo. E pasmem você, os crentes, os cristãos, e infelizmente, as lideranças evangélicas. Eu não respondo e-mail, eu não respondo WhatsApp, eu não tenho Facebook. Eu estava conversando com um amigo meu, o pai dele faleceu, o Wilson, meu amigo desde 1980. O papai dele faleceu, eu liguei para ele, como é que você está? Ele mora em Franca, interior de São Paulo, conversamos muito. Ele falou assim, não, qualquer coisa eu te mando uma mensagem pelo Face. Eu falei, não tenho, Wilson. Eu vi umas fotos da sua igreja, falei, não, é a fanpage da igreja, mas eu não tenho. Mas você tem um WhatsApp? Eu falei, manda pelo WhatsApp que eu tenho. Aí a gente comunica, conversa. Voltando aqui. Hoje, eu vejo algumas pessoas que elas entram em brigas e em guerras desnecessárias, as quais geram um desgaste. Quantas vezes pessoas já falaram, pastor, então falaram do senhor, não sei o quê, lá na página, e o que o senhor vai fazer? Eu? Nada. É mais ou menos assim. O trânsito de São Paulo, quem já morou, quem já viajou para lá, é muito complicado. Do Rio, então, nem se fala. A coisa só funciona à base da buzina ou do grito. É desse jeito que as coisas funcionam. E em Cascavel, já me xingaram várias vezes. E por quê, pastor? O senhor dirige mal? Penso que não. Eu dirijo tranquilo, na minha faixa. Eu costumo usar seta, coisa que muitos de vocês não sabem o que é, seta. Né? Nunca ouvi falar, pastor. Pois é, aqui o pessoal vira assim, não dá seta. Mas enfim. E um cidadão, uma vez, ele me xingou. E estava vindo, né? Eu já aproveitei sinal muitas vezes. Mas naquele dia eu estava calmo. Eu não sei se você sabe que o homem também, de vez em quando, ele tem TPM. Ele é treinado para matar também. De vez em quando, né?
E aquele dia eu estava indo, tal, o sinal está fechando, dava para passar, mas eu parei. O cidadão veio atrás e me xingou, seu viado, não sei o quê, essas coisas assim. Desculpa a expressão, mas foi assim, né? O que o senhor fez? Nada. Vamos supor que fosse verdade. Não é. Mas se fosse. Ele falou o quê? A verdade. Eu ia falar para ele. Mas não é. Graças a Deus. Macho, tchê. Então ele falou uma mentira. Você nunca recebeu um xingão desse no trânsito, não? Não. Se foi verdade, ele falou a verdade. Se foi mentira, ele falou a mentira. Como é que o senhor reage diante disso? Eu não deixo, eu aprendi isso, o outro roubar a minha alegria. Gente, demorei quase 50 anos para aprender isso. Tem pessoas, escute o que eu vou falar para você. Ele é enviado dos quintos dos infernos para roubar a sua alegria. Ele sabe tirar a alegria que Deus te deu. E tem um problema. Qual? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, se o diabo consegue roubar a minha ou a sua alegria, ele conseguiu roubar o quê? Fala, ele conseguiu roubar o quê? Por isso que tem tanta gente desanimada dentro da igreja, porque perderam a alegria do Senhor. Meu irmão, eu demorei para aprender essa lição. Mas demorei muito, foram décadas. Pode me xingar do que quiser. O pastor só tem sangue barata. Não, querido. Eu não sou um pintor amador. Eu estou escrevendo a minha história. E no meu livro eu ponho quem eu quiser. Está entendendo? O paralelo, a comparação, o exemplo, a parábola. Está entendendo? Ou seja, eu deixo entrar na minha vida quem eu permito. O outro pode tirar ou não a minha alegria se eu permitir. Se a sua alegria, escute isso acontece muito com as mulheres, que elas são muito românticas. Se a sua alegria está no outro, você vai ser infeliz a vida inteira. Ah, eu achei a minha outra metade. Não, você é uma pessoa inteira, você não é metade. Vamos de novo, vocês não estão entendendo. Você sabe o que significa a palavra solteiro ou solteira? Eu vou te explicar. Sou inteiro. Pastor, sério? Então vamos de novo. O que significa solteiro? Não, mas está muito ruim. Vamos lá. O que significa solteiro? Então como é que você achou outra metade? Não tem. Então, uma pessoa, para ela casar, ela tem que ter maturidade. Vou falar de novo. Uma pessoa, para ela casar, ela tem que ter maturidade. Por quê? Porque se a sua felicidade depende do outro, você vai ser infeliz. Gente, não tem como. E a maioria de nós estamos esperando que o outro nos faça feliz. Me faça feliz. Eu preciso que o outro... E não me entenda mal, senhoritas, vocês que são solteiras, inteiras. Vocês são excelentes em planejar. Por exemplo, o casamento é um planejamento feminino. A mulher, ela escolhe as flores, ela escolhe o local. Às vezes o homem comparece para casar, mas ele entra na igreja e fala, meu Deus, está linda a igreja, né? E você notou que quando ela entra, todo mundo fica o quê?
É de pé, e o cara está ali. Fazer o quê? Precisava do homem para casar. Né? Ele entra, ninguém fica de pé, é o noivo. Quando a noiva entra, e ela vai sorrindo. No casamento, normalmente, quando a mulher planeja, tudo dá certo. Quer ver um casamento dar errado? É deixar na mão do homem. É verdade. Todo mundo se levanta, ninguém fala para ele, nossa, aquele terno ficou bom e está bonito. Eu às vezes chego para o irmão e falo, rapaz, você está bonito, o quê? Só para alegrar ele um pouquinho, porque está feio mesmo, não adianta. Que isso. Esses dias eu fiz um casamento bonito, estava vendo o William dar o testemunho dele da Karina, aqui em Toledo, local aberto, ficou bonito. Eu tenho certeza que foi a Karina que planejou, ou não? Ah lá, ó, viu? Sabia. Então, onde o senhor quer chegar? Uma pessoa para casar, ela tem que ter um mínimo de maturidade. Ela tem que ter um mínimo de sabedoria para administrar as coisas. É algo básico. E as pessoas, no mundo que nós vivemos, no século 21 que nós vivemos, de tanta tecnologia, as pessoas, elas recebem uma gama de informação alta demais. É muita informação, é muita mensagem, é muito vídeo, é muita coisa. E elas estão deixando as suas prioridades, aquilo que vem em primeiro lugar, elas estão deixando as suas prioridades, infelizmente, para depois. E o que eu vejo? Deixa eu falar aqui algo para você que eu tenho visto em muitas igrejas, conversando com muitos pastores, com muitos líderes. Nós esquecemos de dois princípios básicos: amar a Deus e amar o próximo. Diga aí. Amar a Deus e amar o próximo. Ótimo. Então veja só. Eu vou citar isso aqui como exemplo, mas isso serve para todos. Algumas pessoas, elas participam do encontro com Deus, vão lá, ouvem a palavra, recebem ministração, e no término do encontro, elas recebem algumas surpresas. Não vou explicar o que é para não estragar para quem vai depois. Mas recebem algumas surpresas que alguém as querem surpreender, com amor, com carinho. Isso acontece em todos os encontros que nós fazemos. E aí, você retorna do encontro, alguns aprenderam que pode haver uma mudança de vida, o encontro é apenas um primeiro passo, não é a caminhada toda, é apenas uma energia, um power, um poder para acordar a pessoa, para ajudar ela. E aquelas pessoas que fizeram com tanto carinho aquela surpresa para você, você foi, você agradeceu, você deu um abraço, você falou com o seu pai, com sua mãe, você resolveu aquela situação que estava pendente? Pastor, eu não fiz isso. Então a sua vida não mudou. Eu já vi isso há anos acontecer, eu creio que vai servir para pessoas aqui. Eu não tenho página no Facebook, mas eu sei que funciona assim. Se eu quiser bloquear alguém para que não tenha acesso à minha página, isso é possível. Sim ou não? Ótimo. Então eu vou bloquear aquela pessoa porque eu simplesmente, tive um problema com ela e eu não quero mais o acesso dela. Mas essa pessoa que eu estou bloqueando é o meu irmão em Cristo. Diga, ui, está entendendo ou não? É o meu irmão em Cristo. Eu não quero receber a mensagem do meu irmão em Cristo, então eu vou bloquear ele no meu telefone, porque eu não quero receber mensagem. Já não é questão nem de imaturidade. A pessoa dessa, ela não é liberta.
ela não sabe o que é amar a Deus, ela não sabe o que é amar o próximo. Pessoas que já me magoaram, me traíram, que foram embora, eu nunca as excluí da minha lista Por quê? Eu aprendi uma coisa com meu avô e é a verdade. O mundo dá voltas. Um dia eu posso precisar dessa pessoa, ou ela pode precisar de mim. Não se engane não, irmão. Deus sabe tratar conosco. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, são pessoas que não é nem nível de maturidade. Elas ainda não entenderam o que é amar a Deus, o que é amar o próximo. Elas não compreenderam que nós não fazemos isso com o ser humano. Agora, quando é que eu posso fazer uma situação dessa? De repente alguém está te mandando algum tipo de vídeo, de nudez, alguém está te, sei lá, falando palavrão, colocando coisa na tua página, aí é outra história, independente de quem quer que seja. Está quebrando a questão, né, da ética, do respeito, da moral, enfim. Estão entendendo sim ou não? Ok. Então vamos lá para você poder entender onde eu quero chegar. Então, quando uma pessoa, ela faz isso, e ela vem para a igreja, e ela canta a Deus, Deus não ouve. E ela ora, Deus não ouve. E ela começa a se perguntar, por que que existem situações na vida dela que não se resolvem? Então, estou te dando a resposta para você nessa noite. Posso ouvir amém? Porque você não entendeu. Sendo que a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo. E olha a situação. Deus diz que eu tenho que abençoá-lo. Jesus falou, olha, não amaldiçoe, abençoe. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar o inimigo e tenho que abençoá-lo, o meu irmão em Cristo, aquele com o qual eu pretendo morar no céu, eu não tenho direito de fazer isso. Quantos estão me entendendo? Eu não consigo entender como uma pessoa diz que é crente em Jesus, que é cristã, que é filho de Deus, que é filha de Deus. Eu não consigo entender isso. Eu simplesmente não consigo. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo processar isso. Falo, Deus, essa pessoa ela não é cristã, nem aqui, nem no céu, nem no inferno, lugar nenhum, para ter esse tipo de atitude, porque não é nem atitude de criança, é atitude de gente que está endemoniada e precisa de libertação. Como é que eu vou bloquear o meu irmão em Cristo, porque eu tive uma desavença com ele? Ou às vezes não tive a desavença, mas eu não gosto dele, eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito para isso. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, isso demonstra já não um nível de imaturidade, mas um nível de endemoniamento, de influência maligna. As pessoas, elas acreditam em determinadas coisas que não estão na Bíblia, não está na palavra. Você não acha fundamento para aquilo que elas acreditam aqui na Bíblia, na palavra. Vou voltar aqui no texto para você entender, de Hebreus 5. Diz assim, ó: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido. Nós estamos falando aqui de um período de cerca de 2000 anos atrás, em que o autor aos Hebreus, que é um mistério, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi uma mulher chamada Priscila, outros dizem que foi Apolo. Eu, particularmente, se é um chute, eu acho que foi Paulo, fazendo um comparativo com Romanos, que é muito profundo. Mas, enfim, o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim, olha, depois de tanto tempo vocês ouvindo a palavra, recebendo a palavra, vocês já era para ser o quê? Era para ser o quê? Fala aí, era para ser o quê? Era para você estar ensinando. E ensinando coisas básicas. Era para vocês estarem ensinando coisas básicas.
Deixa eu falar algo para você, eu não quero que você me entenda mal. Às vezes algumas pessoas vêm e falam assim para mim: pastor, o senhor faz meu casamento? Faço. Mas você não quer pedir para o pastor José, para o Patrício, até o Edmar e a Rosângela quiser fazer casamento, tem autorização, tem amém? Não gostaria que o senhor fizesse. Eu não tenho problema com isso. Amém ou não amém? Ótimo. Então vamos supor que você vai casar. E você, por exemplo, você precisa ter uma lista de prioridade. Quem você convidaria para o seu casamento? Se fosse eu, convidaria família, pai, mãe, tio, tia, primo, etc, 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 né? E depois de família, as pessoas que são bênção na minha vida. Meu pastor, meu discipulador, o meu líder de célula, eu convidaria essas pessoas. Estão entendendo, sim ou não? Pessoas que foram bênção para mim, de repente um patrão que me ajudou, uma pessoa amada, uma pessoa querida. Tá? Estou dando um exemplo para você. Vamos supor que você vai fazer uma festa de 15 anos. As meninas, né, sempre as mulheres, né, faz aquela festa bonita, tal, não sei o quê. E aí você vai convidar quem? Então você tem que ver lá a família, convidar o meu pastor, convidar e tal. Existem casamentos e aniversários na igreja que eu não sou convidado para ir. Mas também chato que nem o senhor é. Eu reconheço. Deixa eu dar uma dica para você. Eu não vou. Eu não preciso disso. Não estou sendo orgulhoso, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Amém? Mas é uma questão de honra. Mas, pastor, se eu for convidar todo mundo, eu não disse todo mundo. Olha para mim. Eu disse que você tem que ser inteligente suficiente para saber quem você vai convidar. Eu sei que demora a processar. Vamos lá de novo. 2 amém. O que ele falou? Inteligente? O que é isso? Meu Deus. Vamos lá. Eu disse que você tem que ser inteligente para saber quem você vai convidar. Amém. E você tem que ser sábio para você saber se dá para fazer a festa ou não. Amém. Por quê? Não, porque eu quero fazer uma festa para minha filha, mas não vai dar para convidar muita gente. Então fica a dica. Não faça. Vamos de novo. Não faça. Vamos outra vez. Não faça. Por quê? Fica feio. Você fazer uma festa, e eu não estou me mandando indireta para ninguém. Estou dando exemplo. Ótimo. Você fazer uma festa e você não convidar o seu líder de célula. Você fazer uma festa e você não convidar seu pastor. Fica feio para você mesmo. Eu vou te contar 2 histórias que aconteceu comigo. Em 1990 e alguma coisa, eu fui para uma cidade chamada Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Eu fiquei em um pequeno hotel no centro da cidade, chamado Hotel Laçador. E eu fui como missionário para lá, depois eu fui para o Uruguai, fiquei alguns anos. E eu lembro que eu almoçava num restaurantezinho, e à noite, às vezes, eu ia comer um lanche perto do hotel. Era exatamente um quarteirão, uma quadra do hotel que eu estava. Eu chegava lá, tinha um rapaz lá com um trailer. Às vezes lá eles falam lancheria, né? As lancherias estavam fechadas, então eu ia num trailer. Aí chegava lá, não tinha ninguém, sentava na mesinha, pedia um lanche, e eu comecei a fazer amizade com o rapaz. Falei para ele que eu era pastor, que eu estava ali, abriu a igreja, a gente começou a conversar, e ele contou tanta história para mim, tanta coisa, e ele, um cara fortão assim, daqueles gaúcho bruto mesmo, né? E foram passando os dias, os meses, nós abrimos a igreja, começamos o trabalho, não foi mais, fui morar na igreja, eu cozinhava, eu me virava. Beleza.
Um dia eu estou numa rua, lembro até hoje, Rua dos Andradas. Era bem a rua principal e tinha um calçadão. Eu estou indo e eu estou vendo aquele cidadão vindo e rindo para mim. Aí eu lembrei que era o rapaz do lanche. E ele chegou e falou assim: aí, tchê, pastor, como é que tu vai? Tchê, pastor, achei bem interessante assim, né? Tchê, pastor, nunca me chamaram de tchê, pastor. E aí, eu vou bem, e tu, tchê, como é que tu tá? Ele falou: mas tchê, preciso te contar algo. Eu falei: então conta, tchê. Pensa um mineiro, falando gauchês. Aí, mas falando sério, ele falou assim: pastor, eu observei umas coisas em tu, tchê. Tu tem uma luz especial. Eu falei: mas sério? Eu, às vezes, sou irônico. Ele falou assim: tu lembra que tu ia lá no meu trailer, tchê? Eu falei: claro. E tu lembra que não tinha ninguém? Eu falei: às vezes que eu fui assim, foi o quê? Uns 2, 3 meses? Ele falou: pois é. E tu lembra que depois tu ia e começou a encher de gente? Eu falei: lembro. Às vezes eu chegava lá, as mesinhas estavam tudo ocupadas, eu ficava do ladinho e já falava: tchê, pastor, já te atendo. Né? Assim, daquele jeito bem, né, discreto, assim: tchê, pastor, eu já te atendo, tchê. Né? Bem discreto, todo mundo já me olhava: tchê, pastor, aí, tchê, pastor. Olha aqui que ele me disse. Ele falou assim para mim: pastor, você tem que voltar no meu trailer. Eu pensei: lanche grátis. Olha o que ele disse. Ele falou assim: tu tens uma luz especial, tia. Desse jeito. Ele falou assim: antes de você chegar lá, pastor, eu estava pensando em fechar o trailer. Está muito ruim o movimento. Eu já estava tendo prejuízo. Eu comecei a observar que você ia lá, parece que Deus te abençoava. E eu fui abençoado. Mas meu trailer começou a encher de gente. Mas tu parou de ir, o movimento caiu de novo. Eu falei: lanche grátis. Ele falou: se tu for, te faço um preço especial. Eu falei: miserável. Perdi o lanche. Desse jeito. Segunda história. Eu estou numa cidade, chamada Artigas. Fronteira com uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Quaraí. Artigas é Uruguai, um pouco mais para dentro. E eu abri uma igreja lá também, tal, enfim. E um dia, a Rosana estava comigo. Eu estava na casa de uma senhora, nós fomos almoçar e tal. Liliane e o Davi não existiam ainda, era só projeto. A gente tinha casado fazia pouco tempo. E chegou um horário que eu tinha feito um propósito com a igreja de orar. Eu não lembro se era 3 da tarde, 4 da tarde, 2 da tarde. Eu não lembro. Sei que eu estava na casa da senhora, a gente conversando ali. E eu falei assim: a senhora não tem um quartinho aqui que eu possa orar? Porque está no horário do propósito. Não era orar por ela ou para a casa dela. Era um propósito que eu tinha feito pela igreja, lá em Artigas. Ela falou: ai, pastor, tem um quartinho ali. Se o senhor quiser orar lá. Ela até ofereceu: não, o senhor pode orar lá no meu quarto. Eu falei: não, de jeito nenhum, pode esquecer. Entendeu? Aí a senhora fica conversando com a Rosana aí, só me empresta aquele quartinho lá. O senhor não repara não? Não, fica tranquilo, não reparo não. Eu vou reparar, mas não reparo não. Aí entrei no quartinho, fechei a portinha e comecei a orar. Fiz o propósito de oração que eu não podia quebrar. Não era nem, guarde isso, não era pela casa dela. É um propósito que eu tinha feito pela igreja. Passou uns dias. Ela chegou e falou assim: pastor, eu queria contar um testemunho para o senhor. Ela me contou uma história de casamento, de traição, de, meu Deus do céu, você pudesse imaginar. E a coisa estava tão séria, já estava virando quase morte, porque aquilo vinha se arrastando por muito tempo e não tinha solução. Ela disse assim: pastor, o senhor acredita que essa semana nós conseguimos resolver isso, e foi me contando, resolver isso, e coisas as quais eu estava orando há muitos anos, não se solucionava. Aí eu falei com Deus: mas por quê? Aí Deus falou assim: porque você cedeu um quartinho para o meu servo orar.
E quando você abençoa aqueles que eu chamei, que eu escolhi, Jesus falou assim, se você der um copo d'água para um discípulo, você não perde o quê? Sua recompensa e seu galardão. Isso eu estou te falando 20 anos atrás. Eu comecei a observar, eu falei assim, então a presença do homem de Deus em determinados lugares, só a presença dele muda a circunstância. E a ausência dele também muda a circunstância. Eu descobri, eu posso te contar várias e várias outras experiências que aconteceu comigo. Eu descobri e eu entendi que quando o simples fato de você honrar um líder, quando eu falo líder, eu não estou falando propriamente do pastor. Um pai é um líder, diga amém. Uma mãe é uma líder, diga amém. O seu avô, um tio que é autoridade, é um líder, diga amém. O simples fato de você honrar o seu pai, sua mãe, seu avô, um tio, uma pessoa que foi o seu patrão, o seu chefe, o simples fato significa que você reconhece a autoridade. Deixa eu falar algo para você que o meu pai biológico faz quando nós conversamos por telefone. Olha aqui que ele disse para mim. Paulo César, meu filho, como é que você está? E a gente começa a conversar. E aí ele fala assim, olha o que ele diz. Fica com Deus, Deus abençoe você. Sabe o que eu falo? Amém. Meu pai é mundano, gente, ele não é cristão. Mas é a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. A vovó morreu. Eu ia na casa de uma tia minha tia chama Maria Alminda, tem o apelido de Preta, a gente chama de tia Preta. E ela é bem branquinha, não sei por que tia Preta e é branca, eu não sou racista, pelo amor de Deus. Aí eu chegava lá, o que você acha que eu fazia com a avó? Um homem de quase 50 anos, ela morreu faz 2 anos atrás, não sei. Benção, avó. Sabe o que ela dizia? Você vê isso hoje? Nós esquecemos tudo isso. Ah, isso é bobagem, pastor. Por isso tem tanta família destruída, tanto casamento desgraçado, tanta gente com a vida espiritual travada, porque acha que isso é besteira. Aí depois vem pedir para o pastor oração. Quando você pede uma oração para mim, você está pedindo o quê? Uma bênção. O capeta nos cegou. Nós não sabemos fazer isso mais. Se tornou, isso é bobagem, pastor. É bobagem até o dia que você casa e tem um filho que tem uma doença incurável. É bobagem até o dia que você casa e tem um filho que se torna homossexual ou lésbica. É bobagem até o dia que você tem um filho ou uma filha que parte para o mundo das drogas. É bobagem até o dia que você tem um filho ou uma filha, como eu tenho uma pessoa conhecida, que não é cristão, esses dias reclamando, meu filho está formado, já é um marmanjo de 20 e tantos anos, olha o que um pai falou, escute isso, e é um vagabundo, que não gosta de trabalhar. Eu fiquei ouvindo, meu Deus. Então, nós fomos perdendo essa essência, nós fomos perdendo essas coisas, e aí, hoje, a fé dessa juventude, e não só da juventude, a fé da comunidade evangélica brasileira, é uma fé muito superficial. Eu dependo do pastor ou do outro para a minha alegria, a minha felicidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você está muito enganado. O seu crescimento espiritual é problema e responsabilidade sua, não é minha não. Eu não sei o que você faz da porta para fora. Eu li um texto na Bíblia, há um tempo atrás, e eu achei fantástico. Olha o que o salmista diz, procure isso depois. Ele disse assim, sou mais sábio do que os meus mestres. Eu fiquei meditando, falei assim, como é que um cidadão é mais sábio que o mestre?
Como é que o cara sabe mais do que o professor que o ensina? Eu falei, Deus, me explica esse negócio. Eu costumo perguntar algumas coisas para Deus assim, me explica esse negócio aqui. Quando uma pessoa, ele reconhece paternidade, filiação, liderança, autoridade, ele tem a possibilidade de ir mais longe do que o seu pai, do que a sua mãe, biológica ou espiritual. O que um pai e uma mãe gastou 20, 30 anos para conquistar, ele pode gastar isso na metade do tempo ou menos ainda. Vamos provar isso. Jesus falou uma coisa muito simples que nós não prestamos atenção. Ele falou assim, aquele que crê em mim fará as mesmas e fará obras. Como é que eu posso fazer uma obra maior que Jesus, sendo que ele é o mestre? Mas ele falou que eu posso. Então há possibilidade. Amém ou não amém? Mas a gente não acredita nisso. Então, o que eu quero mostrar para você, ministrar para você nessa noite? Eu preciso que você entenda que a sua alegria e o seu crescimento, primeiro, ele depende de Deus. Segundo, ele depende de você. Terceiro, ele depende de quem te ensina. O pastor, ele dá um norte. O líder, ele te dá uma dica. Ele te dá uma direção. Mas a escolha, ou as escolhas, e as responsabilidades são exclusivamente suas. Gente, o Brasil é o 8º país em números de suicídio. Eu já comentei aqui que eu tenho um amigo que mora no Japão. Há 17, 18, 19, foi 2, há cerca de 20 anos já. O William é o nome dele. Ele parece aquele lutador lá, o Silva, lá, isso, Anderson Silva. Mas só que ele é um pouco mais forte, o William. E conversando com o William, ele me contando várias coisas sobre o Japão, não sei o quê, que ele é pastor lá há muitos anos, tá na visão do René Terra Nova, G12, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele falou assim, Paulo, no Japão as coisas funcionam de uma maneira fantástica, tecnologia. Você não ouve falar em roubo, morte, assassinato. Roubo, morte, assassinato. Vou falar sobre suicídio. Quando há um roubo, alguma coisa nesse sentido, em menos de 2 horas a polícia soluciona, e na maioria das vezes é estrangeiro, infelizmente, muitos brasileiros, envolvidos às vezes com briga, morte e assalto, essas coisas. Tá. E a polícia resolve. Ele falou assim, é tudo muito perfeito, o respeito, a educação, etc, etc, etc. Ok. Só que é o país número 1 em percentual de suicídio. Então a resposta não está para uma vida abençoada. Não está em tecnologia e educação. Eu começo a pensar nessas coisas. Aí você vai e você descobre que existe um país no mundo que não há, isso de acordo com pesquisas, não há, é 0,0000001% de suicídio. Qual país? Haiti. O que há no Haiti? Uma miséria. Eu não sei você, eu questiono as coisas e eu gosto de ler, gosto de saber o motivo das coisas. O porquê das coisas. Porque em um país que há tanta tecnologia, os filhos respeitam de uma forma, assim, vou usar um termo que não seria correto, mas até de uma forma exagerada os seus pais, é número 1 em suicídio. Em um país onde há tanta morte, desgraça, terremoto, não há suicídio. Qual é a resposta para isso?
O que é que essas situações, essas estatísticas, elas querem dizer para nós? O que elas querem mostrar para nós? Por que não há o motivo? E por que no Japão há tantos jovens, tantas pessoas que se matam com tanta facilidade? E eu não sei você, mas aí eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui procurar alguns professores de história, de filosofia, de psicologia, e eu descobri uma coisa. Eu descobri algo. O haitiano, ele tem um princípio bíblico sem saber. Qual é, pastor? Ele é um sonhador. Vou falar de novo. Ele é um sonhador. Sabe quantos mil haitianos nós temos aqui na cidade? Ele é aquele tipo de pessoa, escute isso, que se algo não está dando certo no país dele, sabe o que ele faz? Ele vai em busca do sonho dele. Qual que é a diferença entre nós brasileiros e eles? Se der, deu, né, pastor? A mentalidade do brasileiro, né? Se der, Deus. Se esse negócio aqui é para ser meu, vai vir para mim. Isso não é sonho. Isso é ilusão ou pesadelo. Nós somos um povo frustrado com a nossa política. Nós somos um povo frustrado com a nossa família. Nós somos um povo frustrado com a nossa família. Família, política, profissão, nós somos um povo frustrado. E aí, quando no nosso país, quando alguém melhora de vida, no nosso país, você melhorar de vida, honestamente, está ruim, honestamente, tá, piorou, honestamente, é sinônimo de ofensa. Eu já ouvi tanto isso que até nem me irrita mais. Pastor, repara não que a gente é pobre. Eu já estou quase falando amém, que continue assim. Você não é pobre. Isso está horrível. Você não é pobre. Você não é pobre. Você não é pobre. Então não fala bobagem. Eu nunca esqueço de uma entrevista de que aumentou 15 centavos a tarifa do ônibus. Aí a repórter da Tarobá, o que a senhora acha desse aumento do ônibus? Minha filha, pelo amor de Deus, a gente é pobre, aumentou 15 centavos, Deus me livre, é uma roubalheira. Meu Deus. Pastor, mas ajunta 15 centavos por dia. Jesus andava de mula. Você já andou de mula? Meu avô tinha fazenda. Eu aprendi a andar a cavalo cedo. Já sabia colocar o arreio, a sela, pegar o cavalo no pasto. E às vezes eu andava sem sela. E quando você anda sem sela, depois que você desce o cavalo, você está assim. Doía tudo aqui as pernas. Alguém sabe andar a cavalo aqui? O pastor Hélio tem uns cavalos lá, o pastor Hélio sabe como é que é. Ele já está acostumado, então ele nem sente dor mais, já está cauterizado. Ele é agrônomo formado, a pastora Carla também. Eu lembro que às vezes tinha cavalo e cavalo. O Hélio sabe explicar isso melhor do que eu. Tinha cavalo que você ia assim. Mas tinha cavalo que era gostoso. Não tem um negócio assim, Hélio? Tinha cavalo que era gostoso. O cavalo gostoso era do meu avô. Miserável. Deus te abençoe, está no céu. Aí eu vou falar assim, a gente tem que ir na venda. Na tal de venda, você andava umas 2 horas para buscar um refrigerante, um açúcar, não sei o quê. Eu ia. Aí depois chegava, avó, mas meu filho, você não botou arreio? Botei, vó. E meu avô chegava bem, mas também com aquele cavalo que ele tinha, né? Me dava um trem lá. O que o senhor está falando isso? Alguém aqui vem de mula ou de cavalo para a igreja?
Deveria. Para você aprender a ser grato a Deus, pelo ônibus você pega. Pastor, vem de bicicleta, glória a Deus, está fortalecendo as panturrilhas. É bênção de Deus. Então, nós reclamamos porque temos boca. Nós reclamamos porque é a única coisa que nós sabemos fazer. Gente, eu morando no Uruguai, uma senhora, dona de uma padaria, me deu uma lição de moral. Eu cheguei para comprar pão, e um rapaz estava conversando com ela sobre venda de frango, né? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal, tal, tal. Daqui a pouco eu pedi lá o que eu tinha que pedir, né? Ela anotou pelo sotaque, falou assim: você é brasileiro? Sim, senhora. A mulher falou assim: como vocês reclamam do Brasil, hein? É uma vergonha. Eu só pedi pão. Eu falei, o brasileiro é assim, nossa, nós aqui não temos indústria, não temos nada, é uma miséria. É assim lá, pão, escuta isso. A mulher pega o pão com a mão, que eles põem sanfona, flauta. Ela pega com a mão e te dá assim para você. Aí eu olhava e falava, gente, será que ela lavou essa mão? E às vezes ela te dava o pão, você tem que levar sacola. Entendeu? Quase que eu falava assim, quando eu ia comprar o pão, viu, posso eu ir lá e pegar, porque minha mão sei que eu lavei, né? E às vezes conversando, ela... Eu falo, Jesus de Nazaré. É por isso que esse pão tem um gostinho diferente. E a mulher falando para mim, como vocês... brasileiro, como vocês reclamam do país de vocês? Meu Deus, todos os brasileiros que eu conheço, eu lá só escutando, tá bom, minha senhora. É a imagem que nós temos lá fora. As pessoas reclamam do aumento disso, do aumento daquilo, e às vezes as pessoas falam assim, né? Poxa, pastor, o senhor teve sorte, hein? Sorte com o quê? O senhor aprendeu um idioma, o senhor se formou. Sorte? Às vezes você estava lá, com o bumbum para cima, dormindo até meio-dia, eu estava estudando. Eu estava aprendendo, eu estava pesquisando. Isso é sorte? Isso não chama sorte, querido. Isso chama-se trabalho. Eu acho que você não entendeu ainda o que é trabalho. Eu acho que você não entendeu. Se você quiser ser alguém na vida, você tem que aprender a fazer com excelência aquilo que você faz. E isso exige de você. Então, no nosso país, se um cara, um homem, uma mulher, uma família, ele melhora, ele prospera, as coisas dão certo, nós falamos que é sorte. Gente, perdoa aí, não acredito nessa bobagem, não. É que nem a questão de horóscopo, a pessoa fala assim, não, fulano, ele é muito amargo. Pois é câncer. O horóscopo dele é câncer. Não, fulano é muito expressivo, pois é Áries. O fulano é muito assim, pois é touro. Por isso que a mulher, enfim, é touro. E desde quando esse demônio tem influência na minha vida? Sabe, é umas bobagens que as pessoas acreditam. E, pasme você, as pessoas fazem simpatia. Eu já vi tanta bobagem, não, o umbigo da criança para cá e você faz a simpatia. Gente, não é simpatia. Isso chama-se macumba. Eu não sei se aconteceu com umas crianças de vocês que o dente caiu e você joga em cima da casa. Alguém já fez isso aqui no Paraná? Desde quando jogar dente em cima da... Irmão, você vê que tem tanto velhinho banguela aí, ele jogou tudo em cima da casa, então foi tirando e jogando lá. Meu Deus! O brasileiro acredita em tanta bobagem, em tanta besteira, em tanta coisa, que é um fato, eu não sei se é verdade ou não, que a senhora ligou para o pastor e falou assim, pastor, oi, irmã,
estou evangelizando a vizinha, e eu falei para ela ter esperança, estou procurando aqui o versículo. Qual versículo? A esperança é a última que morre. Irmã, não está na Bíblia. Mas tinha que estar, ué. Como que não está isso na Bíblia? Tinha que estar na Bíblia, não está. Então, essas imaturidades, essas criancices, desgasta a gente. Sabe, essas coisas, as pessoas ficarem fazendo, batendo boca com meu irmão, seja bobo não. Aí é umas coisas assim que eu fico rindo, não tem como. O cidadão chegou um dia e falou assim: pastor, tive um sonho essa noite. O que foi? Eu sonhei com as borboletas, e saiu um assim, que foi ficando maior, virou um leão com asa. O que você acha que é? Irmão, eu vou saber, o leão com asa é seu, pergunta para ele o que é, ué. Eu vou saber o que é o leão com asa, é alguma coisa que você comeu, meu filho? Ah, mas o senhor não sabe? Vai plantar batata, vai procurar o caminhão que você caiu, meu filho. É umas bobagens, umas macumba evangélicas que, não, como diz o mineiro, não tem cabidura um negócio desse. Não tem. E eu estou falando para você de gente que está no evangelho há anos e acredita em umas bobagens, umas besteiras dessas, umas coisas dessas, sem pé nem cabeça. Aí a Bíblia chega e fala assim: gente, já era para você estar ensinando. E eu tenho que ensinar ainda os princípios básicos do evangelho, do propósito de Deus. Oráculos é o texto, do propósito de Deus para vocês. Aí esses dias eu estava estudando umas coisas, e me dá mais 5 minutos eu encerro. E eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, mas me explica essa questão aqui. É algumas coisas que me chamam muita atenção. Eu falei assim, questão de finança. E fui conversando com Deus. Eu falei: eu quero que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me dê um discernimento disso aqui. E Deus falou assim algo para mim. Escute isso. Paulo, tudo está ligado ao mundo espiritual. Tá. Toda questão de finança, ela está ligada ao mundo espiritual. Eu falei: então vamos lá, que o senhor tem que me explicar esse negócio aqui. Aí Deus começou a me mostrar algumas coisas. Deus disse assim: quando uma pessoa não consegue administrar pequenas coisas na sua vida, ela nunca vai poder ser rica. Tá, e por quê? Porque eu só posso dar dinheiro, eu só posso prosperar para quem sabe administrar. Se eu der antes, a pessoa se perde. Então, eu quero que o senhor me explique melhor esse negócio aí. Lembra do filho pródigo? O que é pródigo? Esbanjador. O que aconteceu? Quem foi que pediu o dinheiro para o pai? Aí Deus vai te dando a revelação. Eu falei: quem pediu o dinheiro para o pai foi o filho. O filho o quê? Mais novo. Quem pediu dinheiro para o pai foi o filho? O caçula. Tá, eu sei. E por que o filho mais velho não pediu? Maturidade. O problema dele era outro, mas maturidade. E o que o pai fez? Eu conversando com Deus, falei assim: ele vendeu parte da fazenda, não sei lá, e ele deu dinheiro para o filho. E o que o filho fez? Saiu debaixo da autoridade do pai. Tá, e aí? Bom, ele destruiu tudo. Dilapidou o patrimônio do pai, que era em forma de dinheiro. Ok. Você está entendendo? E por que ele fez isso? Porque era jovem. Não, Paulo. Não? Não. Porque tem gente jovem na sua igreja que sabe administrar o dinheiro melhor que você. Eu falei: opa, ninguém disse amém, ó, tudo dormindo. Eu vou te dar a segunda chance. Tem gente que é jovem na sua igreja que sabe administrar o dinheiro melhor que você. Amém. Demorou muito, irmão. Demorou. Deus falou assim: o problema
não é a idade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu falei, agora pirei o cabeção. O que Jó disse? Aí Deus vai falando comigo. Jó disse que a sabedoria não é dos velhos. Eu falei, Deus, o senhor tá podendo, hein? Continua que eu estou entendendo o negócio. Eu vou conversando com Deus, vou sorrindo. Deus disse assim para mim, filho, ele não era só jovem na idade, ele era menino na administração. Quando uma pessoa não sabe administrar conflitos seus, ela não sabe administrar a finança. Por mais que eu dê, ela sempre vai perder. Falei, estou gostando da revelação. Continuo aqui nos meus próximos seminários, já vou ministrar isso nas igrejas. Aí Deus foi falando assim, por que o dinheiro ele está diretamente vinculado ao mundo espiritual? Por algo que eu já disse aqui na igreja. Porque o dinheiro é um pagamento pelo seu sangue, pela sua vida. Você também não entendeu ainda. O dinheiro que chega à sua mão é um pagamento pelo seu sangue e pela sua vida. O dinheiro pode ser 3 coisas. Diga comigo. Um Deus. Diga aí. Um Deus. Fala aí. Fala alto. Uma maldição ou uma bênção. O que o dinheiro pode ser? Uma bênção. Quando ele é um Deus? Quando você se sujeita a ele. Simples de responder. O que é se sujeitar? Eu tenho um compromisso, eu tenho que estar na oração, mas eu decidi trabalhar, fazer hora extra, não estar naquela oração, não estar naquele culto, ligo para o meu pastor, para o meu líder, falo, olha, desculpa, não vai dar para ir porque eu estou trabalhando, mas poderia. Então ele se sujeita, isso acaba se tornando idolatria a um Deus. O dinheiro pode ser uma maldição quando você deixa de devolver os seus tributos ao Senhor. E aí Deus não te abençoa. Muito simples. Plantou, colheu. Não plantou, não colheu nada. Não colheu nada, vai reclamar da vida. Ah, eu não estou colhendo, porque não está plantando. Ah, eu estou plantando, então espera, porque Deus é fiel. Consegue entender isso? Eu fui ouvindo o Senhor. E eu consegui entender algumas coisas. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque o dinheiro, ele é motivo de vida e de morte. Existem pessoas que elas cobram 20, 30, 50 reais, você já deve ter visto isso na televisão, só para matar o outro. Existem pessoas que elas são roubadas, assaltadas, e o ladrão leva o dinheiro, mas ele sobrevive. E por que eu estou falando isso para você? Porque você descobre se uma pessoa ela tem maturidade ou não, primeiro, se ela sabe resolver os próprios conflitos. Quando ela passa isso para o marido, para a esposa, para o pastor, para o país, para o político, não sei o quê, ela é imatura. Se Deus é o meu pastor, Ele é o meu supridor. Gente, é a obra de Deus. Eu vejo tanta gente passando por problemas financeiros, mas tanta gente. Nós já ensinamos, já explicamos, já ministramos, já demos curso, já demos seminário. O pastor Levi teve aqui uma época, e aí? Foi sexta, sábado e domingo, ministrando sobre finanças. Mas foi 30 princípios, ou 31. Eu até pedi para ele depois que se eu pudesse pegar algumas coisas para ministrar. Ele falou, pode usar, pastor. Eu agradeci. Chegou na sexta, veio um grupo de pessoas. Chegou no sábado, uma igreja com mais de 500 pessoas. Gente, acho que tinha 10% da igreja, ou nem 10%. Tinha umas 50 pessoas aqui.
Só eu fiquei olhando e falei assim, ué, cadê o fulano? Problema financeiro. Ué, cadê que é a família? Problema financeiro. O cidadão sai de Curitiba, vem ministrar na nossa igreja e você não vem. Desculpa, me perdoa. Não estou te amaldiçoando, estou te alertando. Você nunca vai prosperar. Não vai. Por quê? Deus não pode dar dinheiro, Deus não pode prosperar para uma pessoa que não sabe administrar. Por isso que a Bíblia diz que um recebeu 5 talentos, e é muito dinheiro, é quase R$1 milhão. O outro recebeu só 2 talentos, e o outro recebeu 1 talento, talento é dinheiro. Deus ama todo mundo, sim, mas não confia em todo mundo, se confiasse era tudo igual. Consegue entender o que eu estou falando? Então, quando eu vejo pessoas que falam muito e faz pouco, demonstra imaturidade. Quando eu vejo pessoas que não sabem administrar os seus problemas, quando eu vejo pessoas que transferem as suas frustrações, os seus problemas para os outros, acham que o culpado é o pai, é a mãe, é o marido, é não sei quem, isso só demonstra imaturidade. E aí, Deus foi me explicando algumas coisas que eu achei assim, eu nunca tinha ouvido, e olha que eu já ouvi coisa nessa vida, eu nunca tinha ouvido determinadas explicações, e foi revelação de Deus, e Ele foi provando aqui, filho, está aqui esse princípio, esse outro princípio está aqui, esse outro princípio está aqui, esse outro está aqui, eu fui entendendo isso. Então, pode fechar a Bíblia que eu vou encerrar, os meninos já podem subir aqui, por favor. Então eu queria falar algo para você nessa noite. Você sabe administrar a sua vida? Você sabe administrar as afrontas ou os confrontos? Você é aquele tipo de pessoa, como eu dei exemplo, se você bloqueia o seu irmão em Cristo no Facebook, no WhatsApp? Você não é cristão nem cristã. E eu estou falando muito sério, eu não estou brincando. Você está envergonhando a nossa igreja, envergonhando o seu pastor e, acima de tudo, envergonhando Deus. Porque se Deus me mandou amar o meu próximo, se Deus falou para mim que eu tenho que amar o meu próximo, eu não posso fazer isso com o meu próximo. Eu tenho que amá-lo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que fazer o que for possível para o meu próximo, ainda que ele tenha me ferido, me machucado. É aquilo que a Bíblia diz, eu vou pagar o mal que ele me fez, eu vou pagar com o bem. Mas as pessoas não fazem isso. Ela, às vezes, ela está pagando, infelizmente, o bem com o mal, que é o contrário. Alguém fez um bem para ela, ajudou, aconselhou. Você sabe uma das coisas que eu fico mais chateado nas igrejas? Eu fico mais chateado. É a palavrinha ingratidão. Você ora, ajuda, aconselha, discipula, mostra para a pessoa o melhor caminho. Gente, você tem que ser grato. Eu já cansei de falar aqui na igreja. Quem é o seu líder? Quem é o seu líder de área? Quem é o seu discipulador? Uma vez no ano, dá um presentinho para ele. Seja grato, vá lá, dê um abraço, compre um presentinho, sei lá, de R$5, uma lembrancinha, mas para você falar assim, olha, você é importante para mim, amém? Agora, as pessoas têm uma atitude dessa, para mim é o fim do mundo. Você não é cristão, você não é cristã. Então veja o que você está fazendo. Para de ficar falando e comece a ouvir. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.
eu queria que você orasse, fosse sincero com Deus. Deus, eu estou invertendo as prioridades aí. A minha prioridade tem que ser o Senhor. A minha prioridade depois do Senhor é o meu marido e minha esposa. A minha prioridade depois do meu marido, minha esposa e meus filhos, ou se são filhos, são os pais, é o reino de Deus. É assim que funciona. Eu tenho que colocar isso. Talvez você tenha desonrado seu pai e sua mãe. Talvez você tenha desonrado seu pastor, seu líder, seu discipulador. Se você não arrumar isso, Deus vai tratar com você. Deus te dá oportunidade de arrependimento. E quando Deus trata, dói muito. Eu sei. Eu passei 5 anos da minha vida para me desligar da Igreja da Graça. Chegou um dia, eu fui em São Paulo, sentei com o RR e falei: missionário, vim aqui agradecer o senhor pelo tempo que eu fui pastor na sua igreja, quero que o senhor me abençoe, e se eu fiz alguma coisa, o senhor me perdoe. Palavra dele: vá em paz. Eu recebi aquela palavra e guardei no coração. Conversei com o pastor Jaime. Um tempo depois, eu liguei para o pastor Jaime, eu tenho o telefone dele até hoje, não excluí ele do WhatsApp. Liguei para ele, conversei com ele por telefone, falei para ele: pastor, se ficou alguma coisa, eu quero novamente me retratar, pedir perdão. Ele falou comigo, me tratou com carinho, com respeito, com educação, que ele é um homem muito educado, e ficou tudo bem. Um tempo depois eu conversei com o pastor Patrício, pastor José, falei assim: eu vou lá na Igreja da Graça conversar com o pastor Gilson, hoje é outro pastor, Paulo Júnior, que eu conheço ele também, o Junião. Paulo Júnior é outra coisa, é de Franca. O Junão, conheço ele de muitos anos. Fui lá, sentei com o pastor Gilson, conversamos, peguei um cheque, e eu fiz uma oferta à igreja, e falei assim: agora eu quero que você ore por mim. Ele olhou para mim, ele falou assim: pastor, era para ser o contrário, você orar por mim, pela experiência que você... Eu falei: meu filho, estou que nem Jesus. Jesus se submeteu a João Batista e se batizou. João Batista batizou Jesus. Imagina a honra. Eu abaixei minha cabeça, ele colocou a mão sobre mim e me abençoou. E eu não dei uma oferta de 100, de 50, de 500 reais, não. Eu dei uma oferta que pesou no meu bolso. Por quê? Porque eu aprendi que eu preciso sempre lembrar dos meus humildes começos e honrar os meus pais espirituais. Até hoje eu tenho um relacionamento, e um bom relacionamento, com o meu pastor que me lançou no ministério, que me levou para Guarulhos, em São Paulo, que me levou depois para o Uruguai. Até hoje nós temos um excelente relacionamento. Nunca quebrei o relacionamento com ele. Por quê? Porque ele é meu pai espiritual. Você está me entendendo, sim ou não? Nós pagamos aqui de aluguel 11 mil reais. Agora maio ou junho, não sei, tem reajuste porque vence o contrato. Nós investimos num aplicativo, uma empresa, 5 mil reais. Nós colocamos um alarme, você está vendo esse negocinho branco aqui, colocamos um alarme que amanhã eu tenho que pagar 2.400 e quase 2.500 reais. Tem um cofrezinho lá no escritório, se você abrir ele, tem teia de aranha, barata, rato, mas dinheiro não tem. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu chego diante de Deus e eu falo assim: eu não desonro aqueles que o Senhor pôs como líder na minha vida. Não desonro o meu pai biológico, a minha mãe biológica, os meus líderes antigos e os líderes agora, o Paulo e o Jairo que está lá em Santa Catarina. Às vezes está faltando dinheiro para alguma coisa, alguém liga e fala assim: pastor, o senhor está na igreja? Eu vou passar e deixar um dízimo. É exatamente aquilo que está faltando. Eu falo: Deus, o senhor não é Rede Globo, mas o senhor é fantástico. Essa foi ruim, né? Meu Deus, que horror. Porque eu posso entrar diante de Deus, eu posso chegar diante do Senhor.
É difícil às vezes você amar um inimigo, é difícil. Agora, eu entro diante de Deus, estou com raiva de um, bloqueei o outro, não converso com esse, Deus fala: filho, arruma a situação aí, nem fala comigo, arruma aí. Você entende o que eu estou falando? Você pode achar que é bobagem, mas querido, ou você aprende com uma pessoa, não vou dizer mais velho, mas mais maduro que você, ou você aprende quebrando a cara. Eu já quebrei muito, irmão, já me lasquei, já fui parar no pó, no chão. Eu falei: Deus, não quero aprender lição assim mais não. Quero ser um pouquinho mais inteligente e eu quero aprender as lições com o Senhor. Então, quando você entra diante de Deus, as coisas, gente, que eu estou falando para você é coisa básica. Vou falar de, o que eu estou falando para você é coisa básica. É coisa básica. Não tem segredo nisso. Então, nessa noite, para a gente encerrar o nosso culto, seja sincero com Deus. Arrume a sua situação. Às vezes você está cheio de problema, doença, briga, família, finança, e você está orando a Deus, Deus está falando: meu filho, não posso te responder. Tem coisa que você tem que arrumar. Arrume então. Feche os seus olhos por um momento. Por favor. Pai, nós damos graças a Ti. Nós bendizemos o Teu nome. Pode ir tocando alguma coisa aí bem suave para mim. Comece a falar com Deus.